Graça e paz, queridos. Hoje vamos tratar de um assunto maravilhoso. As duas testemunhas. Apocalipse 11, versículos 3 a 13. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Inegavelmente, uma das principais perguntas formuladas em simpósios, escolas bíblicas de obreiros e membros, seminários de escatologia bíblica e até mesmo em gincanas é sobre as duas testemunhas. Portanto, vamos analisar este texto maravilhoso. São muitos aqueles que defendem a interpretação simbólica e afirmam que as duas testemunhas serão Israel e Igreja, ou o Velho e o Novo Testamento. Mas a interpretação mais coerente e mais exequível é a literal. E muitos defendem que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias, principalmente por conta de Apocalipse 11, versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem fez isso no passado? Moisés e Elias. Moisés converteu as águas em sangue. Foi a primeira praga sobre o Egito, Êxodo 7, versículos 19 a 21. E Elias orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio sobre Israel. 1 Reis 18:1 e Tiago 5:17. Portanto, em função dessas duas características, muitos defendem que as duas testemunhas possam ser Moisés e Elias. Na verdade, a identidade de cada uma das duas testemunhas não é o mais relevante. O mais relevante é o papel que elas vão desenvolver. Elas vão profetizar por 1260 dias, o correspondente à primeira fase da grande tribulação, na mesma autoridade de Moisés e Elias. O vocábulo grego para testemunha é martíria, que quer dizer mártir ou proclamador. Portanto, as duas testemunhas serão 2 representantes de Deus, que estarão atuando na primeira fase tribulacional. Por quais razões serão 2 testemunhas? A primeira, na antiguidade, um processo só tinha validade se fosse fundamentado no testemunho de 2 pessoas pelo menos. Deuteronômio 17:6, Números 35:30 e Hebreus 10:28. Segundo, enviar suas testemunhas em duplas era um princípio divino. Moisés e Arão, Josué e Caleb, Zorobabel e Josué, Pedro e João, Paulo e Silas. As 2 testemunhas estarão vestidas de pano de saco. Isso denota pesar, contrição e lamento. Elas serão 2 oliveiras. Isso quer dizer que numa época desafiadora, elas serão cheias do Espírito Santo de Deus. São 2 castiçais,
numa época de blackout espiritual, elas vão refletir a glória de Deus. Algo me chama a atenção no texto apocalíptico. O Senhor disse: estas são as minhas duas testemunhas. O que isso quer dizer? Que elas não vão profetizar aleatoriamente de si mesmas, mas elas estarão cumprindo uma missão, sobretudo imposta por Deus. Se alguém tentar feri-las, fogo sairá de suas bocas e essas pessoas serão mortas. Portanto, agindo sob a autoridade de Deus, as duas testemunhas vão profetizar. E o que é interessante é que elas vão agir na autoridade como agiram no passado Moisés e Elias. No capítulo 11, versículo 6, diz assim: estas têm poder para fechar o céu para que não chova, e para converter as águas em sangue, como agiram no passado esses dois personagens, Moisés e Elias. Isto aqui é sobretudo literal. Nos diz a Bíblia em Apocalipse 11, 7, que quando acabarem um período delas testificarem, a besta fará guerra às duas testemunhas e elas serão mortas. E seus corpos ficarão expostos numa praça em Jerusalém por 3 dias e meio. Escute o que eu vou lhe dizer. Ter o seu corpo à vista de todos era a pior humilhação que uma pessoa podia sofrer em função dos seus inimigos. Salmo 79, versículos 3 e 4. Vale-se dizer que os mais terríveis criminosos eram sepultados no mesmo dia quando morriam. Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. João, escritor do Apocalipse, denomina Jerusalém como Sodoma e Egito. Sodoma por conta de sua imoralidade, sua perversão sexual. Egito por conta da opressão que promoveu contra os hebreus. Portanto, as duas testemunhas ficaram com seus corpos expostos numa praça em Jerusalém por 3 dias e meio. E diz a Bíblia que todas as tribos e nações as verão. Isto será possível em função das TVs via satélite, da internet, é óbvio, das redes sociais. E haverá um feriado global. As pessoas vão se alegrar, vão se comprazer com as mortes das duas testemunhas e vão trocar presentes. Esta era uma prática muito comum entre os povos do Oriente. Ester 9, versículos 19 e 22. Porém, 3 dias e meio depois, o espírito de vida entrará nas duas testemunhas. Elas ficarão em pé e ouvirão uma voz que lhes dirá: subi para cá, e uma nuvem vai envolvê-las, e elas subirão ao céu. Haverá então um silêncio sepulcral, contrastando com as comemorações por conta das mortes das duas testemunhas. E diz a Bíblia que haverá um terremoto e vai destruir a 10ª parte de Jerusalém, e 7.000 pessoas morrerão. E aqueles que sobreviverem darão glória a Deus.